A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos para entrevistar o pastor Ricardo Júnior, né? É o ex-cantor do mundo. Ex-cantor do mundo, né? Que agora louva ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor Jesus, irmão Abraão. Glorificado Deus. Apesar que ele não está aparecendo aqui, mas ele está aqui pertinho de nós, né? Que é o pastor Francisco Holanda, né? Holanda, meu pastor. Glória a Deus, que é o... Senhor, pronto. É o pastor do pastor Abraão, do irmão Abraão. Eu estou profetizando, viu, pastor? Glorificado Deus. É uma coisa bem espontânea aqui, porque é muito importante a gente ser original, né, pastor? É isso. Glorificado Deus. Aleluia. E eu senti no meu coração, surgiu a oportunidade de eu trazer o pastor aqui para o meu canal. E eu também vou estar participando do canal dele. E eu quero perguntar ao pastor como foi o começo, quando Deus começou a fazer a obra na vida do pastor. Conte para nós, para os ouvintes que vão acompanhar no canal. Como foi que Deus começou a fazer a obra na vida do pastor? Tirou o pastor lá do mundo, né? Do mundo da fama, né? Na época o pastor estava bem elevado, já crescendo, e trouxe para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer aqui um resumo rapidamente. Glorificado seja Deus. Eu nasci lá em Quixadá, em Riacho Verde, e eu cantava, eu era iludido, eu era fã do Roberto Carlos, sabe? Naquela época, a época da Jovem Guarda. Eu era um jovem, tinha mais ou menos 14, 15 anos, mas quando eu era criança eu já cantava nos colégios. Aí com 17 anos eu vim para Fortaleza, sabe? Comecei a ensaiar, se aprofundar na música, e fui trabalhar em Fortaleza, numa mansão. Eu já fui jardineiro, viu? Fui jardineiro. Eu mudava as rosas, sabe? Eu cuidava daquela mansão, mais outro rapaz, só pela comida, para me estudar à noite. Porque eu queria ser um grande artista no Brasil, sabe? Até que, quando foi em 72, eu viajei para o Rio de Janeiro, peguei uma carona numa C10, pastor Pascolândia e irmão Abraão. E passei 4 dias andando de coca, sabe? Porque eu queria ser um grande artista. Por isso que Jesus diz, os filhos das trevas são mais rápidos que os filhos da luz, né? Quer dizer, eu me dispus, determinei, eu vou ser um grande artista. Aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, comecei a ensaiar, arrumei emprego, comecei a ensaiar. Só que eu sonhava sempre, entrando no inferno, sabe? Quando eu ia dormir, eu sonhava. E uma mão grande me tirava da porta do inferno. Mas eu não entendia que eu não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Até que a gente gravou o meu primeiro CD, o meu primeiro disco, na época do disco vinil, foi eu e o José Orlando. Eu mandei buscar o José Orlando aqui no Ceará. O José Orlando foi para lá e a gente fizemos o primeiro disco num selo do finado Chacrinha, que se chamava Puma, sabe? Gravamos um compacto simples, né? A gente não fez muito sucesso. Foi somente para dar o início. Depois eu me encontrei com a Alipe Martins, e a gente gravou um compacto duplo, né? Fizemos uma música em homenagem ao Corinthians, na época, que o Corinthians foi campeão em 77, né? E a gente saiu em capa de revista, foi muita lambança, sabe? Muito falácia, sabe? Aí, de repente, começaram aquela coisa do ímpio, que o ímpio é ambicioso, ele é doido por dinheiro. Não vem esse negócio de dizer, não, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não era crente, mas não fica mentindo. Porque quem não tem o temor de Deus, o negócio dele é dinheiro, pastor. Sabe? O negócio dele é dinheiro, viu, Abraão? Sabe? É fama e dinheiro. E prostituição. Essa aqui é a pura verdade. Droga, tudo enquanto isso. Porque tudo isso eu usava. Essa aqui é a pura verdade. Sabe? Não adianta estar mentindo e esconder. E as pessoas têm que saber que quando Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus está dizendo que ninguém vem para Jesus achando graça com dinheiro no banco e carro do ano. Não ouviu falar isso? Quase improvável que acontecer isso. Exatamente, né, irmão? E eu até hoje nunca ouvi falar, não. Sabe? Até hoje. Nunca ouvi falar. Quer dizer que o pastor também teve contato com droga? Eu usava droga para poder cantar, eu me drogava, depois tomava uísque para sair o bafo. O bafo da droga, sabe? E aí, uma enganação. Eu dizia que era católico. Eu dizia, sabe?
Mas porque o católico praticante não é dessa forma. Entendeu? Eu conheço católico que ele não é crente, mas ele tem temor. Eu conheci uma pessoa católica que ele nunca traiu a esposa dele. Namorou com a esposa dele, casou-se e nunca traiu ela. Você acredita uma coisa dessa? Entendeu? Pode ver como é que é as coisas, né? Então, mas existe isso aí. Mas aconteceu tudo isso comigo. Quando eu comecei a fazer show, eu chegava à noite, em casa, de madrugada, me olhava no espelho e dizia, Jesus, eu dizia a Deus, Deus, quando eu morrer, para onde eu irei? Aí quando era de noite eu sonhava, entrando no inferno, um portão muito largo de zinco, sabe? Aí uma grande mão pegava pelo pescoço e me tirava da hora da entrada, sabe? Para a glória de Deus. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, sabe? Aí eu gravei na Puma, gravei na RGE, eu e o Zé Orlando ali se separamos, porque a gente fez um trio, o Ali foi para Continental, o Zé Orlando foi para uma gravadora americana, que era a Warner, e eu fiquei na RGE, que pertencia a Som Livre. Aí eu gravei mais um LP na RGE, né? E Deus sempre revelando as coisas. Eu dizia que era, sabe o quê? Velho. Sabe aquele pessoal da macumba, que fica desenvolvendo, eu pensava que eu era aquele dali. Aí o pastor sonhava entrando no inferno. Sem ter conhecimento da palavra. De nada. Eu só dizia que eu creio em Deus. Eu era devoto de São Francisco da Chaga. Fazia promessa, aquele negócio todo. Quer dizer que Deus fazia com o pastor igual fazia com Nabucodonosor. Nabucodonosor nem conhecia ainda Deus, mas Deus já revelava em sonhos para ele, né? Com certeza. Aí isso foi criando no meu coração temor de Deus. Temor de Deus. Temor, sabe? Aí toda vez que eu ia fazer show, eu dizia, Deus me guarde, Deus me livra, sabe? Gente. Então eu cheguei aí no Candomblé, eu não frequentava, mas eu visitava, né? Porque muitos colegas meus diziam para mim que eu fosse do Candomblé, se desenvolvia e tirava todas as mazelas e eu podia fazer sucesso. Aí toda vez que eu chegava lá, o pai de santo, lá, o pessoal lá que coisa na macumba, dizia que eu tinha um corpo fechado. Sabe, não entrava nada em mim, não. Era fechado. Era fechado. Só que hoje eu entendo que era Deus que tinha um plano na minha vida e me protegia. Aleluia. A glória de Deus. Sabe? Aí quando foi mais ou menos em 85, aí eu fiz muito sucesso. Ganhei dinheiro. Eu fiz aqui uma vez uma apresentação, trabalhei na campanha do Jacival aqui no Chorozinho, e ele ganhou a campanha, ele gostou muito de mim. Eu me lembro que ele me deu além do contrato, na época, ele me deu 500 mil a mais. Eu comprei um cita dele por 250 lá na Taitinga, ainda sobrou 250, sabe? Mas foi embora tudo, sabe? Eu tinha uma casa lá em Fortaleza também, acabou tudo e eu fui morar de favor. A mulher foi embora, se divorciamos, quebrou tudo, pastor. Apartou tudo e eu chegava em casa já drogado. Isso no período da fama? No período da fama, sabe? Os amigos começaram a se afastar, aí eu comecei a me voltar para Deus. Às vezes eu fico pensando, irmão Abraão, que muitas pessoas, às vezes, aceitam Jesus, sabe? Por isso que eu digo, porque às vezes você já viu muitas pessoas aceitam Jesus, alegre e tudo, mas não permanece. Porque ele parece que não teve uma experiência lá no mundo, não sei o que foi que aconteceu, que depois ele desiste, sabe? Mas eu aceitei Cristo para morar no céu, eu não aceitei Cristo pensando em ganhar dinheiro, sabe? Porque dinheiro eu ganhava, mas estourei tudinho. Fiquei sem nada, fui morar de favor, sabe? Aí eu comecei a fazer show aqui e lá, mas aí eu comecei a perceber, Deus sempre me revelava só esse sonho. Toda vida que eu ia dormir, eu sonhava entrando no inferno. Sabe? Até que chegou o dia, sabe, que eu me decidi, sabe? Eu conheci essa que é minha esposa hoje, conheci num show. Quem me apresentou ela foi o Tenente Oliveira, não estou bem lembrado, sabe?
tenente da polícia, meu amigo, gostava muito de mim, era meu fã das músicas que eu cantava, sabe? Aí eu conheci ele, e ele foi me levou, eu fui para esse show, ele estava também, ele foi e me apresentou a irmã Urimar. A gente não era crente, ela não era crente, não conhecia a verdade, a gente começou a namorar. Era aí que minha mãe, entra aí, minha mãe era crente, orava por mim demais. E sempre quando eu chegava de viagem, ela dizia, meu filho, cante para Jesus. Eu me irritava muito, eu ficava irado, sabe? Mas depois eu pedi desculpa a ela, sabe? Era como se botasse água na fervura. Ela dizia, não, meu filho, se preocupe não, você vai ser pastor, sabe? Palavra profética. Palavra profética. Aí minha mãe partiu, 2 anos depois eu me converti. Aleluia. Fui dormir bem, me acordei crente, para a glória de Deus. Deus me mostrou o paraíso e me mostrou o caminho do inferno. Sabe? Eu me acordei chorando. Sabe? Eu tinha acabado tudo, não tinha mais nada. Estava morando de favor. Sabe? Aí eu me acordei chorando e a minha esposa perguntou para mim, o que está acontecendo? Eu digo, eu sou crente, a partir de hoje eu vou servir somente a Deus. Depois chegaram mais uns amigos meus, fui na gravadora, renunciei o contrato, tudinho, sabe? Renunciei o contrato, eles queriam me levar para o hospital, dizendo que eu estava doido, sabe, que eu estava doente. Mas eu fui e provei para ele. Fui para ele no canal 10, eles estavam tudo programa marcado, programa de televisão estava tudo marcado. E rádio, televisão, jornal, tudinho. E eu fui, visitei lá, fui no canal 10, o Will Nogueira na época. Eu não te ajudar, eu digo, não, até que me ajude, sabe? Eu não quero mais saber não, sabe? Decidi mesmo, tomei uma decisão, sabe? Porque, por isso que eu digo, a gente tem que tomar uma atitude na vida da gente. E quando Jesus chama, sabe? Irmão Abraão, sabe? Não tem conversa não, sabe? Quando Deus chama mesmo de verdade, você enfrenta todas as barreiras, sabe? A glória de Deus. Aí, eu fui para a igreja, à noite, na mesma semana, que eu estava esperando chegar o dia de culto, fui para a igreja, e lá o pastor pregou em Lucas capítulo 16, versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Quando ele terminou, ele disse, quem quer aceitar Cristo? Eu digo eu. Aí eu levantei a mão, ele orou por mim, e disse, o Ricardo Júnior é conhecido, a gente sabe aqui quem é ele. Ele vai continuar fazendo show, porque ele tem um contrato com a gravadora, e Deus falou comigo naquele momento, tu nunca mais cantarás para o mundo, somente para mim. A glória de Deus, e eu não cantei mais para o mundo, somente para Jesus. Aí, nessa época aí, é sempre bom a gente mencionar, o mais importante é Cristo, né? Ele é o principal. É verdade. Mas quando o pastor teve essa experiência, o pastor já tinha gravado já na... Eu estava com o LP todo pronto para ser lançado no Brasil inteiro. Já tinha gravado na gravadora. Eu gravei na Continental, gravei na RGE, gravei na Continental, gravei numa filial da SBT, sabe? Aí, esse último, eu estava numa outra gravadora aí. Foi aí que o LP estava todo pronto, a capa já estava pronta, os discos já tinham chegado, tudinho, aquele disco grande, né, que era disco vinil. E eu fui lá e ele ficou, disse, não, você não pode fazer isso, que eu gastei muito em investir, e não tem como. Eu digo, não, você colocar o que você quiser, sabe? Eu não quero um tostão, acabou tudo, sabe? Foi aí que eles, eu só acredito que você pôr no canal de televisão mais eu, e me falar com as pessoas. Aí eu fui, provei para ele. Ele disse, realmente, agora eu estou crente, você é crente mesmo. Fico orando aí que você diz que vai orar, que ora, eu não sei, eu rezo. Você disse que ora, então fico orando, porque com certeza depois eu vou patrocinar o disco Evangelho para você. E com o tempo, com um mês, ele foi patrocinar o disco Evangelho para mim. Aí o pastor já tinha gravado... E foi o Adoni Ribeiro. Era com o Didi, Mussu, era... Eu fiz uma cena de filme com os Trapalhões na Globo em 77. Foi, voltando aí, foi em 77. Eu fiz como figurante, porque naquela época, quando a pessoa entrava lá, ela entrava como claque. Claque é umas pessoas que ficam no palco, afrouxam no braço. Eles acendem lá a campainha, tocam na campainha, dá o sinal de vermelho. Todo mundo fica achando graça. Ali é uma fantasia, sabe? A gente não. Eu fui trabalhar como figurante, fazendo papel, sabe, na época.
fazendo papel. A gente teve um papel lá que eu até me lembro, um papel de gente desordeira. Foi eu, Zé Orlando, o Alipe, sabe? E quando a gente, na semana, no final de semana, a gente recebeu o cheque. Eu estou falando isso, mencionando, porque hoje em dia muitas pessoas elas buscam a fama, né? Busca a fama. E o pastor largou tudo isso, lá chegou a gravar. Pois é, eu podia ter muito bem ali me aprofundar, mas de repente Deus, eu senti assim, rapaz, eu tenho que ir embora, sabe? Tenho que ir embora. Nessa época eu até gostava de uma menina lá, que era do Maranhão, a Isaura, o nome dela, e essa criança tinha 2 anos já. E eu fui, rapaz, eu tenho que ir embora, eu não vou ficar mais aqui no Rio de Janeiro não. Eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu atravessava de barco para ir lá para a televisão, para a Globo, para ir para lá. Aí eu fui embora para São Paulo, deixei essa menina com esse menino, 2 anos. Estou aqui, voltando aqui um pouquinho. Ele agora, no meu aniversário de 72 anos, ele ligou para mim, eu nem sabia quem era. O senhor é o cantor Ricardo Júnior? Eu digo, sou. De onde está falando? Do Maranhão. E o senhor é pastor? Eu digo, sou. Aqui quem está falando é o Marcelo, o seu filho primogênito. Sabe, papai? Eu sou maestro, eu sou cantor e sou maestro também. E o senhor para mim é uma referência. Glória a Deus. Aí, a glória do Senhor Jesus. Por isso que eu tenho até aqui no Maranhão agora, ele falou até para mim que tinha muita vontade de ser pastor, sabe? Papai, eu não sou crente ainda, mas eu faço show e tudo, mas eu tenho a maior vontade de ser pastor, porque até hoje só escuto do Senhor coisa boa. Eu vejo na internet tudo, eu assisto o canal do Senhor aqui e tudo. Digo, rapaz, eu chorei tanto porque foi uma surpresa, eu não sabia. Né? Pois é. Aí é uma entrevista, né? Nós estamos fazendo uma entrevista com o pastor Ricardo Júnior. Ricardo Júnior. Largou a fama, né? Morava lá no Rio de Janeiro, largou gravadoras, né? 10 anos em São Paulo. 10 anos em São Paulo. Deixou tudo isso para servir ao Senhor Jesus Cristo. Abandonou a fama para o anonimato, vamos assim dizer, né? Verdade. Mas hoje o pastor vê os frutos, não vê? Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não vou dizer a você que materialmente eu não sou rico, eu sou pobre, mas espiritualmente eu sou rico, sabe? Porque eu aceitei Cristo para morar no céu, não foi por causa para garear fundo, sabe? Eu aceitei Cristo para morar no céu, sabe? Eu não tenho transporte. O transporte que eu tenho é uma bicicleta, mas eu sou feliz. Eu vim para cá de Topic, exatamente, sabe? E eu não me envergonho, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, né? Não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. Glorificado seja Deus. E o apóstolo Paulo diz que se a nossa casa terrestre ela se desfalecer, lá no céu nós temos uma casa de ouro, né? É verdade. Construída não feito por mãos humanas, mas por mãos eternas. Então, esse galardão espera nós. Exatamente, com certeza. É o maior tesouro, né? É verdade. Lá a palavra diz que lá no céu a solução de ouro e de cristais. E o muro é de jaspe. De jaspe e glorificado seja Deus. Então, pastor, nós vamos. Quero que o senhor louve o louvor. Eu queria que você acompanhasse. Acompanhe. O pastor louva o louvor. Glória a Deus. Qual o do Senhor mesmo? Eu queria louvar. Contando uma história. Essa história ela conta quando eu era criança e eu tinha uma ilusão. E realmente era uma ilusão mesmo. Mas hoje eu sou crente, para a glória de Deus, sou pastor, sou muito feliz. E o título dessa música eu não estou bem lembrado do título dela, glorificado seja Deus. É antiga, mas está no CD de Qualquer Dia Jesus Vem. Ela começa assim. Então, né? Pode. Som maior aí, é? Som maior. Quando eu era. Vamos então. Dó, tá certo com você. Eu queria que você bota um som. Quando eu era criança, tinha uma ilusão de ser um grande artista, canta na televisão. Mas o tempo foi passando e eu também fui crescendo.
Era tanto sofrimento e eu também fui aprendendo. Tudo o que aconteceu serviu de experiência, para que eu reconhecesse que eu era um pecador. Até que chegou um dia eu clamei por Jesus Cristo. Ele transformou minha vida e me deu um grande amor. Ele quebrou os grilhões e me tirou da prisão. Transformou a minha vida, me deu novo coração. Sepultou o velho homem, trouxe-me ressurreição. Me deu nova esperança pra morar lá em Sião. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quebrou os grilhões e me tirou da prisão. Transformou a minha vida, me deu novo coração. Sepultou o velho homem, trouxe-me ressurreição. Me deu nova esperança pra morar lá em Sião. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Foi o melhor vídeo que eu já fiz. Aleluia. Tem um louvor que eu sempre louvo muito lá em casa, que o pastor louva juntamente comigo. Amém. Hoje eu acordei mais cedo para louvar o meu Senhor. Ele está lá nas alturas, eu aqui sou um cantor. Não cantarei mais para o mundo, canto para louvar o Senhor. Eu às vezes ainda me lembro do lugar que eu saí. Lá não existe alegria, só tristeza e perdição. De lá Jesus me tirou e me deu esta oração. Ó meu Senhor, Aleluia. meu Salvador, não deixe que eu desvie do teu caminho, não deixe que eu caia em tentação, pois foi só em ti que eu encontrei a salvação. Tem outro que é assim, ó. O pastor também. Amigo, dê um passo até aqui e se sente para ouvir a pregação do pastor. E saiba que você não está sozinho, pois existe um caminho. Jesus Cristo é o Salvador. Senhor, faça com os meus amigos o que o Senhor fez comigo, eles precisam de ti. E saiba que você não está sozinho, pois existe um caminho. Jesus Cristo é o Salvador. Lembrando que esse dois louvor que eu louvei por último é a composição Minha. do pastor É, Ricardo. Glória a Deus. Antes de louvar para o mundo,
e agora louva somente a Deus. somente. Você também uma vez cantou para mim aquele O Homem Sábio, não foi? O coração do homem, O coração do homem traça os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. o homem perverso cava sua sepultura, mas o homem sábio segue o caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que não segue o ímpio e não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer é estar na lei do Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. Medita dia e noite, e ora noite e dia, está com o rosto em terra se humilhando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, já quero agradecer, né, a todos que vão acompanhar esse vídeo. E eu creio que Deus ele vai falar ao coração de pessoas, né, pastor? Com certeza. Que vão ouvir esse testemunho. E fica o alerta, né, para todos que estão nos escutando. Glória a Deus. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que às vezes você traça, né, alguns planos, alguns projetos para a sua própria vida, mas Verdade. como o pastor louvou, né? Salomão escreve, né, o coração do homem traça O seu caminho. o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. E é preciso nós deixar, né? É verdade. É preciso nós deixar Deus ele dirigir os nossos passos, como o pastor teve a visão, né, o sonho. Exato. Deus mostrou dois caminhos. Exatamente. O caminho do céu e o caminho do inferno. E o do inferno. O pastor tomou a decisão Vou pedir pelo céu. pelo céu, né? Então Glória você a que Deus. está nos escutando, é bom você também opinar pelos céus, porque você viu que a fama, o dinheiro, a prostituição, as drogas, os lugares altos não preencheram o vazio que o pastor Ricardo Júnior, né, tinha na época. Ou seja, o vazio só foi preenchido através do Espírito Santo, né? De Jesus Cristo. Seja Deus. Aleluia. Então, já queremos encerrar nessa entrevista. E eu creio que o pastor ele vai voltar mais vezes aqui Em nome de Jesus. no nosso canal para nós louvar e cultuar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O pastor também, meu pastor, ele está aqui escondido, mas ele está aqui. O pastor Francisco Holanda, o pastor presidente meu amigo do nosso ministério. Meu amigo de coração aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Ficou aqui acompanhando, fazendo a mixagem aí, né? Recebendo a unção. Aleluia. O pastor quer falar alguma coisa? Pode falar. Quero falar que Jesus é bom. Eu falo para essa. Tudo. Jesus é bom, com certeza. Aí o testemunho do pastor Ricardo Júnior, muito forte, tremendo mesmo. Enquanto hoje muitas igrejas estão dividindo espaço entre a fama, né? Verdade. A pessoa lá se converteu e fica seguindo a dois mundos, né? Verdade. A Deus e o mundo, né? E o pastor que tomou, antes dele ser pastor, ele era um cantor do mundo, teve fama, teve dinheiro, né? Muitas regalias. Deus permitiu ele chegar no ponto, no pó, para que ele lembrasse do Senhor e da pregação da mãe dele, né? Por isso quem é mãe deve pregar, né? Os filhos, né? E ele hoje é um homem de Deus, é nosso irmão e amigo, a gente sempre estamos juntos. É uma honra receber o pastor Ricardo Júnior. Eu me inspiro nele porque eu vejo a fé nele. Ele é um dia mais velho do que eu. Não pode parar, 72 anos eu tenho. 72, eu tenho 46. Né? Glória a Deus. Abraão bem mais novo do que Você eu. tem idade de ser meu filho. Pois é. E eu, Neto. E ele está construindo um grande, uma catedral ali em Pacajus, né? Peço até você que abençoe a obra desse pastor. Coragem, muito, que muitos novos não estão fazendo. Verdade. Viu? Obrigado ao canal do pastor Ricardo Ruim e ao canal do Abraão, que estão gravando os dois canais nesse momento. Obrigado. Aleluia. E como o pastor citou, eu vou deixar aqui o pastor tem Pix? Tem. Eu vou deixar o Pix, né, do pastor para você que... Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em alguns locais, Aleluia. né? Se você quiser ajudar, fala um pouco da construção, pastor. Que o pastor fala. Nós estamos ali em Pacajus, Croatá 1. É onde eu estou morando. Estou morando em Pacajus. E
A construção está na Rua da Paz, Croatá 1, né? E ela está, a frente está levantada, a parede do lado direito já está com 3 metros de altura, e agora pode levantar a parede esquerda, né? Ela está em começo, né? Mas está bem adiantado, para a glória de Deus, e estou fazendo a igreja e a casa pastoral. Se você quiser ajudar, quiser abençoar, o Pix é 85991 30 40 33. Ajude. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele vai lhe abençoar mais e mais em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.